Comissão Nacional da Verdade completa 10 anos. Hoje, hein? Ela foi criada por meio de lei e instalada para investigar as violações de direitos humanos ocorridas durante os 21 anos da ditadura militar aqui no Brasil. Um dos períodos mais repressores e violentos da ditadura aqui foi durante o AI-5, o ato institucional decretado no governo do general Arthur da Costa e Silva. Em conversa com jornalistas, ontem o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os manifestantes que clamam pela volta do ato institucional. Vamos ouvir o presidente. Você acha que isso tem repercussão? Você acha que tem repercussão? Um maluco levanta uma faixa lá, AI-5. Existe AI-5? Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa da AI-5. Você tem que chegar para ele da imprensa, um amigo, AI-5 foi lá na época dos anos 60, que tinha ato institucional. Você está levantando um negócio, mas que levantar, quero o código de LIP de volta. Não existe isso, não existe isso. Tem que ter pena das pessoas e não querer prender. Usar o seu poder, tá, para humilhar, tirar a liberdade, multar essa pessoa. Quem levanta uma faixa do artigo 142, pô, não está na Constituição? Então apresente uma PEC para mudar o artigo 142. Eu estou questionando o artigo 142? Não. Bom, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou agora há pouquinho essa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o AI-5. Mourão afirma que cada período tem um aspecto e que essa fase da história já passou. Vamos ouvir. Cada fase da história do Brasil tem só os seus, vamos dizer assim, suas características, os seus aspectos. Isso aí já passou, né? Quem nasceu em 68 tem quantos anos hoje? 54, né? É isso aí, né? Você vê, a matemática não tá boa. Mas por que ainda tem gente que fica defendendo? Porque tem gente que sai de foice e martelo ainda. Então, cada um com a sua loucura aí, pô. Bom, vamos conversar então com o Boris Casoy e com o Fernando Molica aqui no Liberdade de Opinião. Boris, a gente ouviu aí o presidente dizendo que quem pede ato institucional em manifestação popular é digno de pena, né? Ele já foi muito criticado por participar e discursar em manifestações em que havia um número importante de manifestantes com cartazes pedindo a volta do ato institucional número 5 ou qualquer outro que fosse decretado por um presidente da República. Mas, ao mesmo tempo, ele cita o artigo 142, não é? Que para o bolsonarismo legitimaria as Forças Armadas como poder moderador do país. Como é que você avalia essa declaração do presidente Bolsonaro? Bom, primeiro eu concordo com a avaliação feita pelo vice-presidente Mourão. São fatos passados, sob efeito de circunstâncias daquele momento histórico. Nós estamos falando da Comissão da Verdade, as coisas foram encaminhadas tanto quanto possível a uma anistia. E agora vem uma conversa que está assustando muita gente, que vai haver golpe, se o Bolsonaro perder a eleição, ele vai dizer que houve fraude, vamos ter golpe. Não há condições de golpe, não há condições de golpe. Pode ter gente querendo, não há condições de golpe. No Exército, não há condições de golpe nas Forças Armadas. E por que, então, essa discussão que ocupa as primeiras páginas o tempo todo? AI-5, aniversário, tudo bem, aniversário da Comissão da Verdade, mas AI-5, golpe, que discussão é essa? Estamos em campanha eleitoral e os candidatos preferem colocar o meio político, preferem colocar essa cortina de fumaça que não tem nada a ver com as necessidades da população hoje. Nada. O AI-5 hoje está na história. O que nos incomoda neste momento é o preço dos combustíveis, as consequências da guerra na Ucrânia, as nossas relações com a China,
os nossos problemas de fome, a inflação, a questão ambiental, tudo isso fica encoberto por uma cortina de fumaça onde nós estamos discutindo o passado, estamos discutindo, comemorando, Boris, evocando o passado. o presidente da República, de certa forma, não estimula essa discussão quando ele coloca em dúvida a urna eletrônica, quando ele sugere, ou apoiadores sugerem que ele pode não aceitar o resultado da eleição. Não é por isso que esse debate, que deveria ter ficado lá no passado e está muito distante da preocupação dos brasileiros, ressurge com alguma potência e toma conta do noticiário que deveria falar do preço do combustível, do preço do pão, dos desempregados? Não, o presidente estimula. O presidente estimula e as pessoas levam esse estímulo ao extremo. Ele não tem condições de dar golpe. As pessoas ficam com essa impressão. Quando ele estimula, as pessoas acham que ele está montando o golpe. Eu não sei se está, não entrei na cabeça dele, mas esse fato, claro que ele estimula. Na minha opinião, erra ao estimular, a evocar fatos que o país já transformou em fatos históricos, a evocar esse artigo 142, para quê? Nós não estamos vivendo nenhuma conflagração. Para 64 estourar, e eu vivi 64, muita gente fala sem conhecimento, precisou a sociedade civil se movimentar. A OAB, a CNBB, pode se assustar, a CNBB, os jornais, as revistas, enfim, grande parte da sociedade civil apoiou 64, aí o Exército, as Forças Armadas entraram quando foi quebrada a hierarquia militar. Foi um momento ruim do Brasil. Que nós não queremos repetir. Enfim, o mundo vivia sob o signo da Guerra Fria, comunistas de um lado, anticomunistas do outro, as democracias se viam ameaçadas, muitas delas, inclusive muita gente via a democracia ameaçada no Brasil. Agora, o presidente erra. Na medida que ele invoca o artigo 142, ele está nos ameaçando com o artigo 142 e não há nenhum tipo de conflagração, nenhum tipo de desorganização, de baderna, de sublevação, nada que indique o artigo 142. Para que acordar o artigo 142? Então, aí isso fica confirmando que o presidente pode estar imaginando alguma coisa diferente da democracia, um golpe. Agora, nós não devemos permitir que isso prevaleça sobre as questões da eleição. O ex-presidente Lula se dá o luxo de dizer que não vai apresentar a sua política econômica, porque as pessoas já o conhecem, ele já foi presidente da República. Aliás, tem uma coisa muito interessante, viu, que eu quero colocar aqui. O presidente Lula, se for eleito, ele é o candidato mais velho desde o início da República. O candidato de maior idade desde o início da República é o ex-presidente Lula. O pior da história é que ele traz ideias lá de trás. Agora, se ele for eleito, tem que tomar posse
A sociedade tem que... é um processo normal da democracia. Não tem conversa. O presidente Bolsonaro, quando ele estimula esse tipo de reação de algumas pessoas, a maioria delas despreparadas ou extremistas, tem extremista dos dois lados, mas ele está causando um mal para o país. Ele está causando um mal para o país, inclusive falando em nome da liberdade. Em nome da liberdade. Rafael, eu vou parar aqui, senão vão dar um golpe em mim. Não, você... Impossível. Como diria um ministro, é ingolpável, viu, Boris Casoy?